Olá, conscientes. Meu nome é Felipe e hoje vamos conversar com a Samantha. Ela faz mestrado em Direito. Boa noite, Samantha. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui. Samantha, então você podia começar falando um pouquinho de você e um pouquinho sobre a sua pesquisa antes da gente começar a conversar. Sim, vamos lá. Meu nome é Samantha Negre de Souza. Eu formei em Direito na Universidade Federal de Viçosa em janeiro de 2015. Foi a minha colação de grau. Depois disso, eu estudei um tempo no Rio de Janeiro, fiz pós-graduação, lato sensu, e depois ingressei na pós-stricto sensu, no mestrado, aqui na Faculdade de Direito de Vitória, no Espírito Santo. É um mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais. É, Nessa pesquisa, a minha pesquisa, eu sou orientada pela professora Elda Bussinger, e o título dela é Inserção Social do Direito para a Emancipação, a construção jurídica da igualdade de gênero a partir da pesquisa ação participativa. O direito é inserido dentro da área das ciências sociais aplicadas, né? Então, a pesquisa ela tem uma proximidade muito grande com as ciências sociais, especialmente nesse caso da minha pesquisa. É uma pesquisa em que eu vou falar em termos bem gerais e depois você pode perguntar, a gente vai conversando. Eu acredito muito Sim. no direito como um direito acessível, um direito próximo, um direito que possa transformar realidades. E então a minha pesquisa ela trata justamente dessa aproximação entre direito e educação. Direito e educação vistos sob a perspectiva emancipatória, a perspectiva libertadora, tem uma matriz muito forte na teoria de Paulo Freire. Justamente tratar do direito como uma possibilidade de transformação social, uma possibilidade de superação de desigualdades e com destaque para a igualdade de gênero. Então, ela está inserida nessa área de direitos e garantias fundamentais e ela tem um diferencial que é a associação muito próxima a um projeto de extensão. Então, por ser uma pesquisação participativa, envolve uma inserção na realidade em que é realizada a pesquisa, em que o pesquisador se coloca como sujeito junto com os pesquisados, co-construtores da pesquisa. E aí, nesse caso da minha pesquisa, desenvolvo um projeto de extensão, denomina-se Direito e Educação como Práticas Emancipatórias, Igualdade de Gênero como Ideal de Justiça, junto a uma escola de ensino médio, a Escola Une Everest Piovesan, escola estadual, aqui de Cariacica, na região da Grande Vitória. E a gente trabalha com alunos e alunas do segundo ano do ensino médio, trazendo temas relacionados à construção do direito a partir das demandas sociais, em que os sujeitos se percebam como sujeitos de direito, que possam demandar, que possam construir, que possam modificar leis injustas, normas injustas, que possam ver como isso é uma construção política e que a gente tem que se posicionar para que a gente se construa como sujeito autônomo. E o projeto, então, ele busca analisar esses resultados desse projeto de extensão, analisar como que os sujeitos se percebem nesse autorreconhecimento como sujeitos autônomos, capazes, sujeitos de direito. E aí que ela se interliga com a matriz freiriana, de Paulo Freire, que vê a educação como uma prática libertadora, uma prática que transforma, que produz consciência crítica, que produz compreensão da realidade, para posicionamento, para manifestação de opinião e para transformação. E tem muito a ver também com o meu trabalho. Eu sou defensora pública aqui no estado do Espírito Santo, já atuei em diversas áreas. Atualmente, eu estou na Defensoria do Júri de Vila Velha e na Defensoria de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica de Vitória. Então, tem essa interligação com essa compreensão do direito como algo acessível, como algo que deve ser compreendido e que as pessoas se sintam capazes de atuar sobre ele, de transformar suas pretensões em demandas jurídicas em sentido amplo, não apenas judicializando, muito além disso, trabalhando na construção política da norma jurídica, trabalhando na construção, na prática e na efetivação daquelas normas que são enunciadas em forma de lei, e sempre na perspectiva de superar desigualdades, de transformar. É basicamente isso.
Adorei você ter falado, explicado um pouquinho pra gente. Eu, assim, quando você falando, pensei em alguns pontos para tocar. Eu acho que o primeiro ponto é que a- nós, como sociedade, sabemos muito pouco de direito e a gente deveria saber muito mais. Eu acho que o direito, todas as pessoas deveriam ter conhecimento dos seus direitos, das leis. E assim, o primeiro ponto que eu queria tocar é muitas vezes, sim, o ensino médio, no ensino médio, ensino fundamental, na escola de base, digamos assim, a gente temos várias disciplinas, não vou citar aqui, mas matemática, português, vai até filosofia, artes, passa, a gente tem várias disciplinas, a gente já tem bastante conteúdo, eu acho que assim, a gente como sociedade vê bastante conteúdo nessa escola de base e talvez seja mais plural, talvez de vários países, né? A gente vê geografia mundial, vê história do mundo, em muitos países não vê esse tipo de coisa. Mas assim, uma das dois pontos eu acho que ainda faltam ser inseridos na escola de base. Um deles é o direito, que eu estou vendo que agora você nesse projeto de extensão, então eu acho que deveriam ter isso, mesmo que não fosse uma disciplina que tivesse quase toda escola, né, quase toda, vamos falar escola mesmo, usam no calendário tem sábados letivos. Então muitas vezes poderiam ser usados sábados letivos para falar sobre direito. Se talvez pudesse ser um projeto de extensão que fosse global, não sei se incentivar profissionais do direito a estar também nas escolas passando esses direitos, poderiam ser em aulas aos sábados, caso não seja possível adicionar na grade, né? Mas, assim, esse é um ponto que eu queria trazer, e você falou que você está levando isso nas escolas. E também eu acho que, assim, a gente está falando de direito, mas também outro ponto que talvez deveriam ser tratados nas escolas, talvez aos sábados, igual eu estou falando, ou uma inserção também seria educação financeira. Não vamos entrar em educação financeira, que não é o tema, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por que você acha que a gente não tem hoje em dia o direito na escola? Por que a população é tão afastada do direito, de saber das leis e tudo mais, não tem esse conhecimento? Talvez é porque talvez a escrita das leis, eu sei que precisa para não ter ambiguidade, ainda tem, mas talvez essa escrita, que é um pouco mais robusta, dificulta o entendimento da população. A população não tenta buscar ler as leis, porque muitas vezes nem vai entender como ela é escrita. Assim, eu estou jogando pontos, eu não sei se o que é, eu queria saber um pouco a sua opinião sobre isso. Sim, são perguntas muito importantes. Primeiramente, a gente tem que aproximar a população do direito, sim, e a educação é um ambiente imprescindível para que isso ocorra. Eu concordo que o direito tem que ser inserido, sim, nas disciplinas. Há vários formatos possíveis para que essa inserção ocorra na matriz curricular. Ou dentro das disciplinas, os professores podem desenvolver projetos como esse que a gente está construindo. Ele pode entrar dentro das disciplinas ou pode entrar por fora como uma atividade complementar a ser desenvolvida, ou por projetos de extensão, e aí vem a importância gigantesca da academia, das universidades, em desenvolver projetos de extensão, projetos de pesquisa, e aí eu vou reforçar a importância das ciências sociais aplicadas, das ciências humanas. Eu sei que as ciências exatas são importantíssimas, e aí a gente tem milhões de aplicabilidades, mas aqui eu estou reforçando o papel das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas, que são ciências, que são campos que permitem o pensamento crítico acerca da realidade e a inserção do sujeito nessa realidade como um sujeito emancipado em sentido amplo. A gente pensa na coletividade, a gente pensa na construção de uma nova sociedade. Então, a gente precisa de desenvolver projetos que tratem de uma conscientização coletiva, ampla, compreensão dos temas que envolvem a construção política da sociedade, a construção da economia, os diversos campos sociais. A gente precisa entender o que está acontecendo, se posicionar e demandar, no sentido de pressionar, no sentido de pleitear como sociedade civil. Então, a academia tem uma força importantíssima. A gente vê nesse período de pandemia como é importante que a gente se posicione pela ciência, pela vacinação, e como a política está envolvida nisso o tempo inteiro, e o
direito atrelado à política. Então, sim, é importantíssimo que isso esteja no ensino médio, que isso esteja acessível para as pessoas. E o afastamento, que foi a sua segunda colocação, por que a sociedade, por que as pessoas se sentem afastadas muitas vezes do direito? O direito ele é construído historicamente, assim como todas as questões ideológicas, que a gente fala da superestrutura, né? Dentro de uma teoria de viés marxista, uma teoria sociológica crítica, a gente consegue analisar que essas entidades, essas construções ideológicas, elas tendem a reproduzir sistemas de dominação. Elas tendem a reproduzir uma estrutura estratificada, consolidada, em que há exploradores e explorados. Por isso, toda a teoria que visa a uma conscientização crítica, a uma tomada de posição, a uma emancipação real de pessoas em situação de vulnerabilidade, seja pelo gênero, seja pela religião, seja pela idade, seja pela classe social, seja pela raça, etc, 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 costuma receber tanto questionamento, né? Costuma receber tanta, vamos dizer assim, resistência conservadora. Mas, pelo outro lado, esses campos, sim, é que são campos de resistência a toda essa estrutura de dominação. E aí, mais uma vez, eu reforço o papel da academia, que é o papel de revolver, no sentido de misturar, no sentido de buscar essa realidade e trazer à luz, para que as pessoas entendam, para que as pessoas tomem posição. E o direito, então, é compreendido como um direito crítico, e eu pego muito a matriz do direito achado na rua, que é uma concepção desenvolvida pela UNB, a Universidade de Brasília, busca esse direito como um produto de uma construção social mesmo. A gente tem que desmistificar. O direito, ele não é aquilo que está nas leis, tão somente. Para chegar até aquilo, houve muita luta social, foi uma conquista esses direitos que a gente tem hoje. E por isso que a gente vê tantas leis injustas ainda, que são leis que a gente tem que modificar, que a gente tem que questionar. Então, a nossa Constituição, que é um marco de direitos humanos, a Constituição Cidadã de 1988, após um período de ditadura militar gravíssimo, foi uma Constituição em que os direitos foram garantidos por muita luta, por muitos movimentos sociais. Então, a gente vê como a participação da sociedade, como a pressão é que constrói direitos. Eles não são dados, eles não caem do céu, eles são produto de luta concreta na realidade. E é isso, é desmistificar, é trabalhar com essa ideia de uma construção cotidiana, avanços e retrocessos, tanto para a gente conseguir uma lei, quanto para a gente conseguir que essa lei seja efetivada na prática. Sim, e essa a luta mesmo, como você falou, por leis, né, por direitos, e assim, pode ser exemplificado assim, muito tranquilamente. Se a gente for voltar um pouco na nossa história, a mulher ter o direito ao voto, o voto ser fechado para não ter o voto de cabresto. Então, assim, se a gente for olhar para por vários movimentos, né, a inserção também da mulher no mercado de trabalho, procurar direitos iguais, de salários iguais. Então, assim, a gente tem uma luta contínua em busca de igualdade de direitos e também no sentido, igual você mesmo fala, né, que você a sua pesquisa, né, em relação ao gênero e também qualquer outra desigualdade que se tem por aí. E, assim, e nisso eu queria fazer um questionamento geral, assim, também muito por mim, que a gente fala assim de direitos, que a gente tem direitos, assim, quais direitos você acha que a população em geral deveria saber que tem, digamos assim? Assim, não precisa, eu sei que são vários, a gente seria uma pergunta muito ampla, mas assim, tendo em vista que a maioria da população não tem noção nenhuma do que pode ser, o que ele tem direito, assim, o básico que você acha que todo mundo deveria saber, assim, não precisa trazer muita coisa, mas assim, o mínimo. Olha, realmente, eu poderia falar dos direitos fundamentais em geral, que são os direitos de primeira geração, que a gente fala, que são aqueles direitos associados às liberdades, muito no contexto das revoluções liberais burguesas do final do século XVIII, Revolução Francesa, Revolução norte-americana e até a Revolução Inglesa, que foi um pouquinho antes. São os direitos relacionados a todas as liberdades, liberdade de expressão, que é importantíssima, a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir, e diversas liberdades
relacionadas à própria constituição do ser, à sua autonomia. E depois, na segunda geração, que a gente fala, muito pelas ideias socialistas, são desenvolvidos os direitos relacionados à igualdade. Então, isso, muito ao longo do século XX, a gente vê os direitos relacionados os direitos sociais, ao direito ao trabalho, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde. São direitos importantíssimos, e eu vou focar nesses. Eu vou focar nesses porque esses são os direitos que são mais contestados. As liberdades, a gente tem uma questão assim, que na verdade, o que a gente vê? A gente vê liberdades para as pessoas geralmente relacionadas ao dinheiro, né? Relacionadas à propriedade. Infelizmente, as pessoas que não têm propriedade, que não têm dinheiro, acabam tendo restrições enormes justamente por esse fato. E aí, por isso que a gente vem falando nos direitos de igualdade. A gente precisa dessa transformação. A gente precisa mudar esse paradigma. Então, a gente precisa de políticas públicas para isso. A gente precisa que o Estado tenha sua responsabilidade, cumpra seus deveres, e a sociedade da mesma forma. A gente precisa de políticas públicas. Então, acho que é isso que eu queria focar. É importantíssimo que a gente tenha políticas públicas. São direitos fundamentais assegurados na Constituição. Direito à saúde, direito à educação. Eu vou focar nesses dois. A Constituição de 88 trouxe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. É importantíssimo que a gente defenda o SUS, que a gente defenda a estruturação do SUS. O SUS é responsável pela vacinação. A gente está vendo a importância disso enorme nesse momento. E como o sucateamento, como a restrição de recursos é um projeto para aumentar as desigualdades, para aumentar o poder daqueles que já têm poder. E a gente tem que ser contra isso. Eu acho que isso é um objeto de pesquisa muito importante, um projeto construído de sucateamento do SUS, principalmente a partir da emenda do teto de gastos, no final de 2016. Então, a gente percebe muito claramente como o direito é usado, e aí aquilo que eu estava falando, historicamente, para reproduzir e acentuar desigualdades. E como esse projeto que a gente tem, que é um projeto contra-majoritário, é um projeto, sim, de resistência, é um projeto que busca transformação. E a educação também, aproveitando aqui o ambiente do projeto Consciência, como é importante fortalecer a educação pública, a educação pública de qualidade, que produz pesquisa, em sua maioria, no Brasil e no mundo, como é importante que exista financiamento para os estudantes que estão na pós-graduação, que estão na graduação desenvolvendo projetos de pesquisa. Isso é essencial. É só assim que a gente consegue transformar uma sociedade. E a gente está sentindo isso na pele como nunca agora. Então, eu acho que eu poderia falar de direitos relacionados ao consumidor, à pessoa idosa, a questão do transporte, a questão da moradia, da função social da propriedade. Eu poderia falar de diversos direitos. Do meu tema de pesquisa propriamente dito, que é a questão de gênero, a desigualdade histórica das mulheres, a subjugação, a submissão a que elas são levadas por um sistema estrutural patriarcal que faz com que elas recebam menos salários, que faz com que elas se limitem ao âmbito doméstico, muitas vezes, e tenham uma sobrecarga de trabalho. E a violência que vem daí, a violência doméstica. Eu poderia falar da Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima, e das medidas protetivas que estão na Lei Maria da Penha, que foram objeto de recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha versus Brasil. Mas eu queria focar na saúde e na educação nesse momento de pandemia, que é um momento tristíssimo que a gente está vivendo e que a gente vê o reflexo de um projeto de desestruturação da ciência, da tecnologia, da saúde, da pesquisa e da educação no Brasil. Foi um ponto assim, muito importante tocar, e eu acho que a gente, no Consciência aqui, a gente vai tocar nesse ponto inúmeras vezes, que é exatamente a falta de apoio, né, à educação e, nesse momento, também à saúde, e, inclusive a educação e a saúde juntos, né, no sentido de pesquisas de remédios, de vacina e de qualquer outra coisa que está relacionada à saúde, né, as pesquisas em saúde, que são feitas no Brasil, prioritariamente, majoritariamente, né, em universidades públicas, digamos assim. Então, muitas vezes é fomentada a pesquisa em saúde no Brasil pelo governo. Então, a gente precisa disso e realmente a gente está vivendo um momento bem difícil.
como você fez sua pesquisa em relação a gênero e, e inserção do direito à educação, a gente já falou um pouquinho da inserção do direito à educação, e também, aproveitando como você é defensora pública, eu queria que falasse um pouquinho também no sentido da violência da mulher, assim, ainda mais nesses tempos que a gente tem ouvido que tem aumentado. Você ainda acha que tá faltando, tipo assim, muitas mulheres ainda não procuram os seus direitos por medo, ou você vem vendo um aumento nisso, mais mulheres estão procurando os defensores para poder ter uma representação, digamos assim, perante a lei, né, e ter um apoio jurídico. O que você acha sobre isso? Eu vou responder essa pergunta em duas partes. Primeira questão, o sistema protetivo é importantíssimo que ele proteja as mulheres vítimas de violência doméstica individualmente, sim, que já estão em situação de violência, que já estão sofrendo e precisam dessa proteção. E para isso a gente tem as medidas protetivas, existem diversas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, como proibição de contato, proibição de aproximação, proibição de frequentar os mesmos lugares, suspensão de porte de arma de fogo, suspensão de procurações, etc, etc, etc. São medidas importantíssimas. Aqui, por exemplo, em Vitória, a gente tem também a medida do DSP, que é o botão do pânico. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem a Ronda da Maria da Penha, feita pela Polícia Militar. A gente tem acompanhamento aqui na Grande Vitória, seja aqui em Vila Velha, Vitória, Serra, com centros de referência de assistentes sociais, psicólogas. Então, a gente tem uma rede de proteção, e isso é importantíssimo. As mulheres, eu acredito que estão, sim, procurando mais. Há diversas portas de entrada, a Defensoria Pública, as delegacias especializadas de assistência às mulheres, o Ministério Público, esse centro de referência que eu mencionei. Então, eu acho que a gente está se estruturando, a sociedade está compreendendo a importância disso. E as mulheres estão procurando, sim, cada vez mais. E, infelizmente, a violência é muito grande e a gente vê que a violência aumenta no período de pandemia, que é um período em que a vulnerabilidade da mulher aumenta ainda mais, essa vulnerabilidade que é estrutural. A perda de renda, há um confinamento no âmbito doméstico, há uma sobrecarga de trabalho, etc. Então, sim, é importantíssimo as mulheres procurarem. Muitas ainda não procuram por medo, mas eu acredito que a conscientização está aumentando. Agora, eu queria também falar, que é o segundo momento da minha resposta, que o mais importante de tudo é a prevenção. A prevenção é essencial. Então, perguntando também, voltando à pergunta que você fez sobre direitos, é importantíssimo que as mulheres entendam, que as mulheres compreendam, e os homens também, porque, na verdade, os homens têm uma responsabilidade muito grande sobre isso, para que isso se transforme, já que eles estão nessa posição de supremacia dentro do patriarcado. A gente tem que trabalhar em conjunto para que essa desigualdade seja superada, para que isso seja desconstruído. E isso é um projeto coletivo, é um projeto emancipatório coletivo, e que está vinculado a essas outras desigualdades que eu falei, como de classe, já que as mulheres pobres sofrem mais, uma vulnerabilidade ainda maior. As mulheres negras sofrem uma vulnerabilidade ainda maior. As mulheres com deficiência, igualmente. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre no projeto coletivo, e por isso a educação é tão importante. A educação em direitos, a educação para compreensão e pensamento crítico, para que a gente transforme essa realidade, que é uma realidade, Paulo Freire já dizia, que a opressão, ela oprime tanto o opressor quanto o oprimido, de certa forma. Claro que o oprimido está numa situação muito pior, óbvio, ele morre, né? As mulheres morrem constantemente, as mulheres estão numa situação de dificuldade muito grande, mas a libertação liberta a todos, entendeu? A libertação modifica a vida de todos para melhor. Tem como falar melhor do que isso que você falou. Assim, eu queria também, eu acho que focar, eu acho que é o meu último ponto aqui que eu vou levantar por hoje, também focando no seu lado defensor público, muitas pessoas, né, têm um pensamento assim, nossa, você vê, a pessoa já roubou, já matou, todo mundo sabe, é notório, e essa pessoa ainda vai ter uma defesa. Eu queria que você falasse um pouco também do direito de defesa, e o quão importante é que todos têm o direito de defesa, independentemente do que ele tenha feito. Porque, assim, digamos que, tecnicamente, talvez é público e notório que aquela pessoa ela tenha cometido aqueles delitos.
Mas se não tivesse o direito de defesa, quem está sendo injustiçado, como ficaria? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso no âmbito da sua defensoria pública. Para começar a responder essa pergunta, eu vou puxar o gancho da minha resposta anterior, que é a prevenção, que é o pensamento coletivo de mudança. Isso passa por uma transformação de consciência, isso passa por políticas públicas, isso passa por um projeto político coletivo, inclusive de superação das desigualdades sociais, desigualdade de classe, que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil previsto na Constituição. A gente sabe que os índices de criminalidade, infelizmente, são muito grandes no Brasil, mas que existe uma seletividade muito grande sobre as pessoas pobres. E aí eu pergunto, será que as pessoas pobres praticam mais crimes? Né? Já que crime, a gente sabe que existe uma extensa lista de crimes, como corrupção, por exemplo, como, enfim, diversos crimes, sonegação de impostos, etc, etc. Então, será que, considerando que esses tipos penais também são crimes, será que a população pobre negra pratica muito mais crimes? Porque, na verdade, nos cárceres a gente só vê praticamente pobre e negro. Ou isso é uma seletividade, ou isso é um projeto. Então, eu acho que é isso, é muito pensar criticamente, que é a nossa função na academia, no direito crítico e na defensoria pública. E aí, voltando à pergunta propriamente dita, toda pessoa tem direito de defesa, a gente precisa de um marco, que é o Estado Democrático de Direito, é um marco mínimo de direitos desenvolvido a partir do iluminismo, e um desses direitos é o direito ao devido processo legal. É o direito à defesa, é o direito ao contraditório e a pena justa, dentro dos limites daquilo que a pessoa fez, se é que fez, se fez dentro daqueles limites, nada além disso. O princípio da legalidade estrita no direito penal. E um outro marco também que a gente não pode deixar de pensar é a extrema violação de direitos humanos que são as instituições penais no Brasil, as instituições carcerárias, as prisões. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu como estado de coisas inconstitucional, diante da desumanidade que é o cárcere no Brasil, muito distante daqueles objetivos de ressocialização que estão na lei de execução penal. Eu queria destacar a situação das mulheres, mais uma vez, que é muito triste, é uma situação terrível, das mulheres mães, principalmente, com crianças pequenas, que existe o direito a que elas fiquem com as crianças, mas esse direito, enfim, é muito difícil na prática a gente conseguir que ele seja respeitado de uma forma digna, e na verdade, elas deveriam até mesmo, enfim, a gente trata disso mais especificamente, mas se é que elas deveriam estar presas, mulheres mães, né? E a gente discute muito isso e briga muito por que isso seja modificado. Mas eu acho que é isso, eu acho que o marco é esse, pensar num direito estritamente ligado àquela conduta, que ela seja analisada dentro de um processo justo. E que aqueles fatos não se repitam. Pensar na prevenção, pensar na necessidade de que a gente mude essa sociedade, para que esses fatos não ocorram, para que essa desigualdade ela desapareça ou ela se reduza, e para que a gente não dê espaço para que essas violações de direitos ocorram, e para que a gente, se a gente ver um caso desse, como a gente está vendo agora, diversos casos tristíssimos, já que por condutas de agentes públicos a gente está sofrendo muito nessa pandemia, que a gente mude e que a gente não deixe que isso se repita, né? Que a gente trabalhe para que isso seja modificado. Eu acho que isso que é a questão mais importante que eu queria falar sobre a questão das condutas criminais. Muito obrigado, Samantha. Eu acho que assim, o direito, a gente for falar de direito, a gente falaria assim, aqui horas e horas. A gente abordou pontos muito mais voltados à sua pesquisa em si, outros pontos que eu achei interessante de trazer. Eu queria perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar, o que você acha ainda importante de dizer sobre o direito para que a população em si tenha conhecimento. Eu queria reafirmar mais uma vez a importância da pesquisa, a importância da educação. Isso é a luz que guia a minha pesquisa e que guia a minha atuação prática. E falar da importância para mim do nosso grupo de pesquisa aqui, do grupo de pesquisa de políticas públicas e bioética na FDV, coordenada pela professora Elda Singer, que sempre traz à luz esses debates críticos de qual que é a nossa função como aplicadores do direito,
a nossa função é apenas reproduzir, apenas manter tudo da forma como está, ou pensar criticamente, ou ir além, ou buscar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual, uma sociedade em que as pessoas possam ser mais livres, efetivamente, todos, e que a gente acabe com essas desigualdades e essas vulnerabilidades enormes que a gente tem, principalmente na sociedade brasileira. E esse período de pandemia só confirma tudo isso, né? Como a gente tem visto as pessoas sofrerem, e principalmente algumas pessoas, alguns grupos. Eu estou muito feliz de ter conversado com você hoje, Samantha. Assim, muita coisa se esclareceu, né? A gente trouxe um pouquinho sobre o direito. Provavelmente tentar trazer mais pessoas para falar de outros pontos do direito, né? Que a gente tocou no ponto, mas existem diversas áreas do direito em si. Então, assim, gostaria muito de trazer outras pessoas para falar de outras áreas. Queria te agradecer demais por ter aceito participar do Projeto Consciência. Eu queria falar assim, se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo que a gente está trazendo, todo vídeo um pesquisador diferente, uma área nova, que você compartilhe esse vídeo, que você curta, que se inscreva no canal para quando sair outros vídeos. E também, como é um canal novo, muitas vezes o YouTube não divulga os vídeos, tem o Instagram do Projeto Consciência, Consciência YTBR. Então você pode se inscrever no Instagram, lá vai ter posts de quando sair vídeos novos, então para você conseguir poder ser notificado dos vídeos. Novamente eu queria te agradecer, Samantha. Queria perguntar se você ainda quer reforçar mais alguma coisa. Quero só agradecer. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar pesquisas assim, pesquisas relacionadas ao direito, de uma forma mais crítica, uma forma um pouco diferente do que a gente costuma ver. E é isso, eu desejo sucesso ao canal e eu espero que as pessoas gostem de verdade. E eu assim acredito, porque a intenção é realmente essa, a intenção é trazer a ciência, trazer a educação, trazer a importância da pesquisa para todo mundo. Muito obrigado, Samantha. Esse foi o Consciência de hoje. Tchau. Tchau.